Olá, eu sou o Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, um assunto que me preocupa bastante, que é o mercado editorial, o mercado de livros. Na real, assim, eu não queria nem falar em termos de mercado, eu queria desenvolver aqui um pensamento em termos de ecossistema. E a gente vem acompanhando nos últimos anos e meses em particular uma série de sinais de que esse mercado ele não só está um pouco mal, ele está à beira de um colapso completo. O sinal mais recente foi o fechamento da FENAC, lá de Pinheiros. Para quem não conhece, em São Paulo a FENAC era uma loja referência em termos de livro, eletrônicos, né? Ela foi a loja que essa grande varejista, grande livraria francesa entrou no Brasil. Ela comprou um prédio modernista, um prédio muito bonito, que era o shopping cultural da Ática, se eu não me engano. E modernizou, e aquilo lá foi assim, a grande livraria dos anos 2000 até sei lá quando. Vários andares dedicados a um tipo específico de livro. E com o passar do tempo, essa FENAC de Pinheiros ela foi encolhendo, fechando andares, diminuindo as coisas, jogando os livros para uns cantos, tentando vender mais eletrônicos, mais CDs. E no fim, agora que está anunciado perto para fechar e vai fechar em breve, a FENAC era basicamente um anão encolhido na barriga de um gigante. Um negócio quase deprimente de ver para quem era cliente da loja. E eu fui muito cliente da FENAC, por exemplo, eu tive cartão FENAC, essas coisas do verdadeiro cliente fidelidade, né? E a FENAC é só uma das questões. Porque o que a gente mais ouve ultimamente, e quando as pessoas começam a falar mais abertamente sobre esse tipo de coisa, é porque a situação está muito grave, porque no geral você não abre o jogo sobre essas questões, mas o que se ouve cada vez mais falar é que as grandes livrarias, FENAC, Saraiva, Cultura, elas não pagam as editoras. Elas simplesmente têm dado um calote consistente e frequente na maioria das editoras. Não só esses jogadores do mercado, né, não só esses pontos de venda estão nessa situação. Existem distribuidoras que mandam para livrarias menores, como a Superpedido, quando começou a dar calote também nas editoras. O sistema de bancas, que hoje é controlado por um monopólio, a distribuição nas bancas é feita pelo monopólio da Total, que era a antiga Trilog, que é a fusão da Dinap, da Abril com a Chinaglia. E esse monopólio parou de pagar também as editoras que colocavam as coisas nas bancas. Por exemplo, a Panini ela nunca abriu o jogo de que ela não estava recebendo, mas ela simplesmente criou um sistema de distribuição próprio. Ou seja, alguma coisa não estava certo ali. A JBC agora anunciou que vai começar a tirar gradativamente os títulos das bancas e focar em livraria. E a grande verdade é isso. Ela não tem condição de pôr nas bancas porque tudo que ela jogava nas bancas não voltava o dinheiro. E esse calote vai derrubando as editoras, vai minando as editoras, porque você pega lá sua tiragem, joga na banca, não volta o dinheiro, joga na Saraiva, não volta o dinheiro, joga na Cultura, não volta o dinheiro. O único lugar que estava voltando dinheiro, o único lugar que ainda está voltando dinheiro, e que é o que está mantendo essas editoras razoavelmente em pé, razoavelmente não, precariamente em pé, é a Amazon. A Amazon é o único jogador desse sistema que paga todo mundo. Contudo,
a Amazon paga nas suas condições. Ela pede descontos muito altos e pratica descontos muito altos. Então, você tem um... Eu não estou dizendo aqui que a Amazon é o centro do problema, mas a Amazon ela parte grande desse problema quando a gente pensa no ecossistema de livrarias. Porque as editoras elas não foram vender para a Amazon aceitando as condições da Amazon porque elas queriam. Elas começaram a vender para a Amazon aceitando as condições da Amazon porque elas precisavam daquele dinheiro que não estava chegando dos outros lugares. E a Amazon, por sua vez, vende mais barato porque ela quer prejudicar as outras livrarias. E é uma bola de neve, né? Quanto mais a Amazon vende barato, menos as outras livrarias vendem, menos as outras livrarias pagam, mais as editoras se interessam em vender para a Amazon. E o mercado, ele não é que assim, fala, tá, mas beleza, a gente tem a Amazon. Não, o mercado ele vai se encolhendo, ele vai retraindo, ele vai quebrando. Porque as editoras, elas têm que publicar cada vez menos porque o dinheiro não tá, o fluxo não está sendo suficiente. Elas têm que demitir funcionários. Essas pessoas estão na rua, mais desemprego no país. Normalmente pessoas que trabalham, não é uma regra, mas assim, normalmente pessoas que trabalham no mercado editorial são pessoas que leem com uma certa frequência. E no Brasil a gente é muito carente de leitor. E se você começa a desempregar os seus produtores e leitores, você diminui mais ainda os leitores. E puta, é uma situação tão complicada, tão triste, tão perturbadora, que assim, você olha para o mercado editorial brasileiro e você fala, meu, o que está mantendo isso? Até um tempo atrás, o governo mantinha comprando várias coisas. Hoje em dia, o governo do Temer não se interessa por cultura, ele se interessa só por guardar o seu dinheiro nos apartamentos lá do Gedel. Então sobra menos dinheiro para comprar livros, para chegar em bibliotecas e chegar nos rincões do país onde as pessoas normalmente não conseguem comprar livros. Mas isso talvez também não seja lá o grande cerne da questão, porque no fim, onde a gente morre mesmo no Brasil, é que as pessoas leem pouco. As pessoas leem pouco, as pessoas não têm esse hábito de ler. Eu sou uma pessoa que leio, eu gosto de ler, e eu vejo que assim, você está lendo qualquer porcaria, você está lendo qualquer livro, puta, besta. As pessoas olham pra você como se você fosse o gênio da raça. Sabe, você não tá lendo Ulisses ou sei lá, qualquer clássico da literatura universal. Você tá lendo, pode até ser 50 tons de cinza. Só olha pra você e fala, nossa, né, você gosta de ler, né? Você deve ser muito inteligente. Isso é uma coisa besta, mas que é sintomática, que mostra o quanto a nossa sociedade ela é perturbada, o quanto a nossa sociedade ela não é voltada para a leitura, para a cultura, para esse tipo de coisa que é importante também, como tantas outras coisas. Eu sempre gosto de pensar, assim, eu acho, sei lá, que um dos problemas do Brasil é que, assim, na vida do ser humano, né, tudo é uma competição de coisas que você quer fazer. E no Brasil a leitura ela compete com o sol lá fora. Tá sol lá fora, você quer sair, você quer jogar futebol, você quer ir na piscina, você não quer ficar em casa lendo. E isso vai encolhendo os hábitos de leitura. Mas o encolhimento do hábito de leitura, ele é uma coisa que precisa ser incentivado, porque ele morre em espiral, e numa espiral muito rápida e muito precária, assim, muito perigosa. A gente viu, dos anos 90 para os anos 2000, uma puta ascensão do mercado editorial. A gente viu a multiplicação de pequenas editoras, a gente viu o surgimento de editoras de nicho que talvez nunca existiriam em outras condições. E a gente começou a ver uma diversidade enorme de livros que são maravilhosos, assim, uma quantidade de livros para todos os gostos. E isso é necessário para o mercado crescer. A variedade dos livros
a quantidade, a diversidade, ela não é só saudável, como ela é essencial para o mercado crescer. Porque você precisa de cada vez mais leitores. E para essas coisas, para essa variedade toda chegar nas pessoas, a gente precisa das livrarias, a gente precisa da banca. Só que é aquela coisa, por isso que eu falei lá no começo do ecossistema. O ecossistema é aquela coisa super delicada, aquela criatura que idealmente é perfeita, aquele conjunto de fatores que idealmente é perfeito e que é feito para prosperar e progredir, mas que quando você mexe em um ou alguns elementos dessa cadeia, esse ecossistema vai desmoronando e vai secando, e aquela floresta cheia de animais e cheia de vida e cheia de espécies novas a cada dia começa a ir virando um deserto, uma ilha, uma coisa que vai sumindo. E eu sinto que a gente está caminhando muito para esse lado. Para o livro virar cada vez uma coisa mais de nicho, para o livro virar uma coisa muito sem diversidade, sem pontos de venda, fechada, de gente pretensamente culta, uma imbecilidade completa. E caro, né? Porque tudo que você limita, tudo que você encolhe é caro. A gente pode ver pelo meio dos quadrinhos. O quadrinho sempre foi uma coisa de massa, e hoje em dia as editoras, que não, tirando a Panini ou a JBC, que seriam grandes editoras de volume, né? As editoras médias e pequenas, e no Brasil acho que praticamente todas as médias são pequenas, eles passaram a investir num negócio que é quase um livro-objeto. Você vende um livro caro, uma HQ cara, com uma capa dura, pro cara ver lá e falar, nossa, olha que bonita essa capa dura, vou pagar R$90 por isso. Não! Um quadrinho não deveria custar R$90. Um livro não deveria custar R$90. O livro devia estar disponível para qualquer um. E é isso. Daí você coloca o livro a R$90 e ninguém mais compra essa porra desse livro, caralho. E o que a gente faz? Pra onde a gente vai? Eu realmente não sei. Eu não me propus aqui a dar respostas, mas é preciso entender que o porquê, por exemplo, o livro que você gostaria não está à venda na Saraiva, o livro que você gostaria não está à venda na Cultura, ou o gibi da JBC que você gostaria não vai mais estar na banca. Você tem que entender o lado da editora que está tentando sobreviver. E, infelizmente, nesse processo de sobrevivência, talvez não seja só sobreviver, né? Seja, assim, basicamente ganhar um tempo. Eu acho que o mercado editorial ele está basicamente tentando ganhar tempo e viver até onde dá. E onde dá não é muito longe. Porque quando você fecha, você vai diminuindo cada vez mais os leitores. Você não forma mais leitores. E cada vez menos leitores formados, vai ser cada vez menos compradores, e vai ser cada vez menos livrarias, e cada vez menos pontos de venda. E, enfim, tudo acaba. Enfim, era isso que eu queria dizer. Eu entendo que assim, a FENAC era um lugar abandonado há muito tempo e obviamente tinha que fechar, mas é muito triste que tenha fechado. Eu entendo que a JBC não consegue receber da distribuidora e tem que parar de vender na banca, mas é muito triste que não tenha mangás, que é uma coisa que molecada lê, que molecada gosta e pode partir dali para outras coisas na banca. E eu entendo que as editoras médias tenham que parar de vender na Saraiva, na Cultura, ou até nas livrarias pequenas que falem e não pagam mais nada, e vender só na Amazon. Mas é muito triste, porque se você só vende na Amazon, para você comprar na Amazon já existem vários critérios, né? Você tem que ter um cartão de crédito, nem todo mundo nesse país tem um cartão de crédito, você tem que ter acesso à internet.
Parece, a gente tem essa ilusão de que todo mundo tem acesso à internet, mas não é bem assim. E você não tem aquela convivência, né, com o livro, aquela coisa de você ir numa livraria, uma descoberta. Você vai viver num mundo meio Netflix de livros, onde você entra, a Amazon indica e você aceita. Sei lá. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu fiz não vou dizer uma caricatura, é um exercício de deformação, assim, no retratinho do Medlin, José Mindlin. E esse cara era um famoso bibliófilo. Se você estiver ouvindo no podcast, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal só para dar uma força, não precisa nem ver os vídeos. Se você estiver vendo no YouTube e não quer ver os vídeos, ouve lá no podcast. E é isso. Por fim, queria dizer duas frases do José Mindlin, que é: a gente passa, os livros ficam. E a que mais combina com tudo que eu falei é: num mundo em que o livro deixasse de existir, eu não gostaria de viver. Obrigado.